Nós vamos receber daqui a pouco, agora já está na linha, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, para tratar dos assuntos aqui, enfim, nos quais o seu ministério está envolvido. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, general Fernando, perguntando exatamente isso. As Forças Armadas no Brasil hoje, que já tiveram outras atividades, né, já exerceram outras atividades em outros campos, digamos assim, como sinal dos tempos, hoje desenvolve ações em duas frentes bastante, enfim, bastante contemporâneas, né, que é o combate ao desmatamento, a ilícitos ambientais de uma maneira geral, sobretudo na Amazônia, e também um forte apoio às ações de combate à Covid-19. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa experiência nova, né? Enfim, razoavelmente nova das Forças Armadas nessas duas frentes. Está dando muito trabalho isso, general? Muito bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto, prazer em retornar o contato com você. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto, em relação à participação das Forças Armadas, da Constituição de 88, ela garante aí a nossa missão, né? O artigo 142, em defesa da pátria, a garantia da lei e da ordem, e as leis complementares nos atribuem outras missões também, como a faixa de fronteira, a presença do Exército em todo o território, a autoridade marítima, a Marinha, o controle do espaço aéreo, a Força Aérea Brasileira, e também a auxiliar no desenvolvimento e nas ações sociais do Brasil. E nós temos feito isso. De 88, da Constituição de 88 para cá, nós já participamos de 142 operações de garantia da lei e da ordem, né? Mais de 8.500 dias de operações. Fomos responsáveis por auxiliar os grandes eventos, enfim, as Forças Armadas e fora os projetos sociais nossos. E você citou dois que nós estamos muito empenhados atualmente. É a Operação Covid-19. Eu lembro, Cláudio Humberto, que desde o resgate dos brasileiros que estavam em Wuhan, que foram feitos pelas Forças Armadas, né, até o confinamento deles, a quarentena deles foi numa base aérea, que nós estamos envolvidos na ajuda à população brasileira, os estados e municípios, nessa guerra que é contra o vírus. E, além disso, estamos aí no segundo ano consecutivo na Operação Verde Brasil, agora a Verde Brasil 2, no combate aos ilícitos ambientais pela Amazônia Legal. Então, as Forças Armadas estão sempre muito envolvidas no dia a dia em relação ao Brasil e aos brasileiros. Ministro Fernando Azevedo e Silva, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Essa entrevista também está sendo transmitida pelo Band News TV, canal 24 horas de notícia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como é que estão as missões no exterior das Forças Armadas Brasileiras? Algum comprometimento por conta da pandemia? Quantas missões nós estamos realizando nesse momento, hein, ministro? Olha, nada, nas nossas missões no exterior, nada foi afetado em relação ao Covid, eles continuam normais. Nós temos agora cerca de 300 militares participando como observadores, participamos em missão de paz. Nós ganhamos novamente, repetimos 2019, ganhamos em 2020 o prêmio maior da ONU como reconhecimento à atuação de uma militar brasileira em operação de paz, segundo ano consecutivo. Nós estamos à frente como comandante de duas missões, a missão naval do Líbano e a missão na República Centro-Africana, com um almirante e um general brasileiro. Então, nós continuamos aí normalmente nas nossas auxílio internacional nas missões de paz. A Covid não impediu em nada a participação nossa. Ministro, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor sobre orçamentos, verbas para as Forças Armadas Brasileiras, com a proposta que está sendo colocada para que 2% do PIB sejam destinados para o setor. Hoje, esse percentual é um pouco menor, 1,8% do PIB.
Queria perguntar para o senhor por que essa defesa feita pelo Ministério e se num momento de crise há espaço de fato para se gastar mais com o setor das Forças Armadas. Thaís, eu agradeço a pergunta aí. Nós acabamos de enviar ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, uma coisa prevista em lei, que de 4 em 4 anos nós temos que atualizar a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa. Então, assim foi feito em 2012, foi feito em 2016, e nós acabamos de enviar. Não é uma política nova, não é uma estratégia nova, é apenas uma atualização das já existentes, que são muito parecidas. Ali, uma das estratégias é tentar buscar o percentual de 2% do PIB, do Produto Interno Bruto, em gasto de defesa. Hoje, nós temos aí 1,47% do PIB. Ele realmente é insuficiente para o tamanho do Brasil, para as necessidades do Brasil, para a estatura política e estratégia que o Brasil tem, pelas suas riquezas, pela sua projeção no continente americano. Então, a busca de um percentual maior é muito importante. Eu lembro que atualmente nós somos o 7º país da América do Sul de orçamento em relação à porcentagem do PIB gasto com as Forças Armadas. Nós temos equipamento, nós não queremos aumentar a capacidade bélica, a capacidade nossa, nós temos que ter um poder dissuasório e uma presença no território nacional constante. Então, nós somos atualmente o 7º país, e isso aí não tá de acordo com a estatura nossa. Agora, entendemos os momentos que o país vive, o momento de sacrifício, o momento de... Mas o material nosso, todo o material, tanto da Marinha, do Exército, da Força Aérea, que ele é empregado em tempo de conflito, mas também, como já os exemplos, ele é empregado no dia a dia nosso, inclusive nessas operações de auxílio à população, a combate à queimada, são as mesmas viaturas, os mesmos helicópteros, os mesmos aviões. Eu lembro que e todo esse material que nós temos está entre 45 a 50 anos. Né? A utilização já muito antiga. Nós precisamos renovar e resgatar esse material. Só como exemplo aí, eu cito aos amigos, aos ouvintes, que só de auxílio à logística de medicamentos, transporte de material de saúde, kit alimentação, nessa Covid-19, nós já demos praticamente, em horas de voo, 15 voltas ao planeta. Então, isso mostra que a necessidade do material nosso. Ministro, eu queria saber o seguinte, a gente viu o Exército atuar fortemente no passado recente no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, inclusive nas favelas, contra aquelas quadrilhas de traficantes. Hoje, o Supremo Tribunal Federal proíbe a polícia de subir no morro, de entrar nas favelas. São cerca de 1.800 favelas sob domínio total dos traficantes. E isso, como já aconteceu antes, né? É uma situação semelhante de décadas atrás. Isso está provocando, segundo o alerta dos especialistas, o fortalecimento do crime lá no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber o seguinte, as Forças Armadas, o senhor defende o emprego das Forças Armadas nesse combate ao crime no Rio de Janeiro, nas favelas cariocas? Cláudio Humberto, eu passei uma boa parte da minha vida militar no Rio, conheço muito o Rio. Como comandante militar do Leste, no Rio de Janeiro, eu participei de operações na Maré, Alemão, nas Olimpíadas, então conheço bem esse assunto e participei muito aí. Eu acho que o emprego das Forças Armadas, ele se dá quando algum setor está em emergência ou não está mais em condições de atuar. Então deve-se evitar ao máximo o emprego das Forças Armadas em operações, por exemplo, de garantia da lei e da ordem, só em situações extremas, como aconteceu. A intervenção do Rio de Janeiro foi necessário, o Rio de Janeiro estava precisando, quer dizer, foi uma solicitação do próprio governo do Estado à época, mas eu acho que deve ser, a reserva só deve ser utilizada em último caso, porque depois não tem outra.
não tem outra em relação a outra força para ser empregado. Então, deve se evitar ao máximo. Mas o Exército, como sempre, já falei, desde 88 para cá, nós participamos de 142 operações de GLO. No caso de impedir ou não força de segurança pública de policiar ou ser empregado em área carente no Rio de Janeiro, eu vejo que em todos os lugares da cidade o Estado tem que estar presente, seja ele na educação, seja ele na saúde, seja ele na infraestrutura, ou seja ele no aspecto de segurança pública. Né? Não pode um segmento importante como a segurança estar ausente de qualquer parte de uma sociedade. Então, essa é a minha opinião sincera. Ministro Fernando, nós tivemos recentemente um debate, né, sobre o papel do Exército na sociedade brasileira, o papel das Forças Armadas, e houve uma interpretação até da nossa Constituição por alguns juristas de que o Exército atuaria como um poder moderador entre os poderes da República. Como que fica, na opinião do senhor, essa questão? E as Forças Armadas devem obedecer decisões judiciais, devem obedecer a ordem do presidente da República? Qual é o entendimento que o senhor tem a respeito do papel do Exército na nossa Constituição Federal? O Pedro Campos, a nossa missão está muito clara, muito clara. E se existe um segmento que foi fiel, extremamente fiel, ao regramento jurídico e democrático previsto na Constituição, no artigo 142, e nas leis complementares, esse segmento foram as Forças Armadas. As Forças Armadas, a partir do mais recente regramento jurídico, que é a Constituição de 88, ela sempre foi motivo de estabilidade, legalidade e de regramento jurídico, como eu falei. Então, nós estamos seguindo. Artigo 142 é claro quando estabelece a nossa missão. E o pessoal esquece muito as leis complementares que regulam a nossa missão. Então, nós seguimos basicamente isso aí. Eu acho que não existe sobressaltos e não existe outra intenção que não seja seguir o que está previsto na nossa Constituição e nas nossas leis. Quem está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente é o ministro Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, entrevista que também é transmitida agora ao vivo, em áudio e vídeo, pelo portal UOL. Ministro, agora já distanciado ali do calor do fato, eu queria perguntar para o senhor a respeito das consequências daquela declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que associou a atuação do Exército por causa das Forças Armadas, na verdade, né? Por causa até da presença de um ministro militar na saúde, o general Pazuello, ao que ele chamou de genocídio, e depois aquela decisão do Ministério da Defesa de acionar a PGR em relação a esse caso. A gente tem a sensação que depois disso a poeira baixou. Qual que é a leitura que o senhor faz nesse momento do que aconteceu, ministro? Não, o fato existiu, né? Nós ficamos muito desconfortáveis com a afirmação daquele senhor que disse que associou o Exército Brasileiro a genocídio. Né? Então, respondemos de uma maneira à altura, em nota, e fizemos o que tínhamos que fazer, que foi uma representação ao Procurador-Geral da República em relação a possíveis crimes cometidos usando o Código Penal Militar, em relação à afirmação que foi imprudente, foi descabida e desproporcional ao que está acontecendo, que não está acontecendo genocídio. Tem uma pandemia no mundo inteiro. E o Exército de Caxias, eu lembro que Caxias, patrono do Exército, tem a alcunha de pacificador e não uma instituição que se assemelha a genocídio. Uma instituição que combateu na Segunda Grande Guerra, nos campos da Itália, exatamente contra isso aí. Então, eu acho que nós respondemos à altura e fizemos uma representação que, então, não nos cabe mais nada ao Procurador-Geral da República.
Agora, ministro, insistindo ainda nesse assunto, né? O senhor chegou a conversar com o ministro Gilmar Mendes? Houve algum tipo de entendimento? E qual a sua expectativa em relação a essa representação? Será que não está em curso aí uma tentativa de colocar panos quentes nesse episódio, deixar por menos? Ou o Ministério da Defesa vai lutar ou vai insistir para que essa representação vá, de fato, às últimas consequências? Cláudio, não conversei com o magistrado, não conversei. Né? Durante a entrevista que ele deu, foi numa sexta-feira, nós esperamos até que no sábado e domingo fosse ter algum tipo de retratação em relação ao termo, né? Mas não ocorreu. E nós fizemos o que tínhamos que fazer. Demos uma resposta, não foi só uma resposta minha, ministro da Defesa, ela foi uma resposta minha, do comandante da Marinha que assinou, do comandante do Exército, do comandante da Força Aérea. Então foi a resposta das Forças Armadas. Entregamos ao Procurador-Geral da República a representação, agora está nas mãos dele, cabe a ele julgar. Ministro, eu queria também, se o senhor pudesse nos relatar, eu sei que depois daquela operação de repatriação dos brasileiros de Wuhan, na China, as Forças Armadas continuaram num trabalho junto com o Ministério das Relações Exteriores, de repatriar brasileiros mundo afora. O senhor poderia fazer uma descrição disso, o que isso representou em números, né, para o Brasil, para os brasileiros e para as Forças Armadas? Carlos Humberto, nós participamos na América do Sul de 2 operações só aqui, né, em relação à repatriação. Nós, que eu digo, a Força Aérea Brasileira. O restante, o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério de Relações Exteriores e companhias aéreas civis, né, que fizeram a operação de repatriação dos brasileiros. Nós colocamos os nossos meios aéreos e as Forças Armadas mais nas atividades logísticas internas aqui, né, em relação à Covid. Nós instituímos aqui para atuar junto aos estados e municípios da população brasileira. Nós instituímos aqui, eu lembro que a Organização Mundial de Saúde, se não me falha a memória, fez a declaração de pandemia mundial no dia 11 de março, se eu não me engano, e o presidente Bolsonaro determinou o emprego das Forças Armadas para auxiliar a Covid-19 no dia 19 de março. Quer dizer, foi de imediato. E nós, a partir daí, instituímos 10 comandos conjuntos no Brasil inteiro, constituindo da Marinha, do Exército, da Força Aérea, outros órgãos em operações interagências, e nós disponibilizamos cerca de mais de 40 mil homens por dia para auxiliar no Brasil inteiro, ainda mais nos lugares de difícil acesso, como a Amazônia. Então, o trabalho nosso, Cláudio Humberto, tem sido mais aqui no Brasil e na parte em relação aos brasileiros, os nossos estados e municípios. A repatriação foi de brasileiros que estavam no Peru, salvo engano, é isso? Foi Peru, exatamente, Cláudio, exatamente isso aí. Foi exatamente. Nós fizemos essa operação em Wuhan, usamos os meios da Força Aérea, que são afetos à presidência da República, até as aeronaves do presidente, e fizemos a repatriação, exatamente isso, de brasileiros que estavam no Peru. Bem, eu queria agradecer muito a entrevista do ministro Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, que falou com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Agradecer também a sua gentileza, né, ministro? A gente tinha uma conversa marcada para o senhor para sexta-feira retrasada, quando, infelizmente, houve o fato da morte do José Paulo de Andrade, que tanto abalou a gente aqui, os nossos ouvintes. Então, agradeço ao senhor também pela compreensão naquele dia e por estar com a gente aqui hoje ao vivo na Rádio Bandeirantes. Eu, de imediato, aí, eu também dei os pêsames em nome das Forças Armadas, telefonei para o Cláudio Humberto, dei os pêsames pelo falecimento, lamentável falecimento do José Paulo. Eu agradeço a entrevista, um bom dia, Cláudio, Pedro e Thaís. Obrigado, ministro.